Glória a Deus. Bom dia, preciosas. Bom dia, povo lindo. Bom dia, Brasil. Glória a Deus. Hoje, dia 14 de novembro, que dia abençoado. Estamos no 14º dia do livro de Provérbios. Estamos rompendo 31 dias, uma maratona de 31 dias, mas nós vamos conseguir, vamos vencer e vamos sair desses 31 dias dessa maratona rompendo em fé e com muito mais sabedoria e conhecimento, compreendendo um pouco mais desse livro de tanta sabedoria para nossa vida. Gente, eu sempre falo aqui para vocês, mas não é demais falar. Eu tenho aprendido muito com esse livro, tem sido dias de muito conhecimento, dias de profundidade mesmo aqui, e eu tô amando o livro de Provérbios. Eu tenho me dedicado e esse é um tema que eu tenho amado e eu quero te falar. Esse capítulo de hoje, ele é rico, mas ele é um capítulo totalmente desconexo. Os temas não têm uma conexão um com o outro, mas são temas assim de extrema relevância, de muita importância para a nossa vida. E eu quero que você entenda isso. E essa sessão aqui toda que nós estamos iniciando hoje, que nós já iniciamos desde o capítulo 10, mas esse aqui, capítulo de hoje, você vai ver algumas temáticas de muita importância que são coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente nem observa, mas hoje você vai observar e eu creio que a partir disso vai trazer e despertar em você mudança e transformação. Já pegou sua Bíblia? Já pegou sua caneta, sua agenda? Eita, que bênção, gente do céu! Comecei aqui tomando um cafezinho e tem sido assim, eu tenho recebido mensagens, fotos lindas. Hoje recebi, ontem na realidade, uma foto de uma moça que estava na empresa e na hora do almoço, escondidinha num canto, assistindo o devocional. Que lindo, muito lindo. Eu tenho recebido fotos lindas de pessoas assim que têm mandado com tanto carinho, e eu vou deixar aqui embaixo assim na descrição o meu Instagram para você também me enviar no direct. Também vou deixar o link do nosso grupo aqui do WhatsApp, do nosso grupo VIP, para você me enviar a foto aí enquanto você tá tomando seu café e tá assistindo o devocional Uma Dose de Vida. Enquanto você vai buscar sua Bíblia, sua agenda para que a gente possa orar, eu vou tomar um pouco de café. Muito bom. E você vai pegar e nós vamos orar. Já tá aí com você? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esse dia abençoado. Nós te agradecemos por esse momento, por mais uma oportunidade. Senhor, quero ser grata ao Senhor por cada pessoa que tem, Senhor, estado diante desse aparelho de celular, assistindo, Senhor, meu Deus, esse devocional, aprendendo através desse livro de sabedoria, de conhecimento. Pai, eu quero te agradecer por cada um deles e quero te pedir nesta hora, Senhor, tantas são as mensagens que eu tenho recebido de pessoas, Pai, passando momentos tão difíceis da sua vida, de tanta dificuldade, Pai. Pedidos de oração, de portas abertas, de restauração de casamento. Senhor, eu quero orar agora, Pai, e te pedir, Paizinho, por cada pessoa dessa, abre a porta, entra com recurso, abençoa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, olha por esta mulher de Deus que está passando uma situação de dificuldade, de momento no seu casamento, mas eu creio, Paizinho querido, que o Senhor vai abençoar este relacionamento, vai fazer brotar o amor novamente no coração desse homem por essa mulher, vai restaurar, vai restituir esse relacionamento. Assim eu creio, Pai, em nome de Jesus, e libero sobre a vida deles esta palavra nesta manhã abençoada, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Se você é uma dessas pessoas que está sendo mudada, transformada através desse livro de Provérbios e tem adquirido conhecimento, eu quero que você deixe aqui para mim. Manda aí nos comentários, deixa seu comentário, fala o que você está achando, o que você está gostando. E também, a partir de terça-feira que vem, nós vamos começar às 17 horas, terça e quinta, 17 horas da tarde, um momento de interpretação de sonhos. Vamos desmistificar alguns sonhos, né? Algumas pessoas têm me mandado mensagem, têm falado com relação a isso, que têm tido muitos sonhos e revelações noturnas com animais, e eu vou fazer uma série de vídeos
falando um pouquinho desse assunto, tratando um pouco dessa temática, e eu creio que você vai ser abençoado também com essa temática desses novos vídeos que nós vamos fazer a partir de terça-feira que vem, às 17 horas. Então já coloca aí na sua agenda que terça-feira que vem, às 17 horas, você tem um encontro marcado aqui comigo para falarmos um pouquinho de interpretação de sonhos. E a partir do dia 1º, né, de dezembro, quando nós encerrarmos o devocional sobre o livro de Provérbios, no dia 2 a gente vai iniciar uma série falando sobre Lia. Então fica ligado que a série sobre Lia, devocionando a história de Lia, vai ser imperdível, e eu já quero que você fique ligado, antenadinho aí, anota na sua agenda, coloca isso como um compromisso diário. A partir das 8h30 da manhã nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Lia. Amém? Vamos então ler o capítulo 14 e eu vou pensar com você alguns versículos. Eu quero pensar com você o versículo de número 1, o verso de número 12, o verso de número 12, verso de número 15, o verso de número 29. São alguns dos versos que nós vamos pensar hoje nesse capítulo, mas eu já quero te aconselhar a ler o capítulo inteiro, porque eu sei que você vai sair com muito mais riqueza de conhecimento desse capítulo todo. Vamos ler então. Verso 1 do capítulo 14. A mulher sábia é um versículo que todo mundo conhece, né, gente? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba, a destrói. Nessa tradução diz, mas as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. E a gente vai entender um pouquinho disso indo no livro de Mateus capítulo 7, falando sobre as duas classes de pessoas. Nós já falamos desse assunto aqui, que aqueles que ouvem as palavras do Senhor e as colocam em prática são considerados uma pessoa sábia, são considerados uma pessoa sensata. E essa mulher desse capítulo 14 aqui, essa mulher é alguém sensato, é alguém que ouve as palavras e coloca em prática, é alguém que ouve e entende os ensinamentos, e é alguém que aprendeu com sua mãe e aplica isso na sua vida. Aquilo que aprendeu com a sua avó, aquilo que aprendeu com seu pai, coloca em prática dentro da sua casa. É considerada que uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher que ouve e aplica todo o seu conhecimento na sua vida. Hoje, gente, nós precisamos entender que casamentos têm sido destruídos, acabam por falta de diálogo, por falta de conversa e por falta de paciência, de saber esperar o tempo da mudança e da transformação de cada pessoa. É diferente um do outro. Se você está vivendo esse momento dentro da sua casa, eu quero te falar que é muito diferente. Se você não tiver paciência, você não tiver tempo e não tiver dedicação para entender que esse homem precisa de tempo, que o seu parceiro vai precisar de tempo para amadurecer, para mudar. E a mudança não tem que ser exigida do outro, a mudança tem que partir de você. Todas as vezes, principalmente, isso é algo que eu recebo muito de mulheres. As mulheres falam, pastora, eu queria tanto que o meu marido mudasse, eu queria tanto que o meu marido fosse assim, eu queria tanto que o meu marido fosse assado. Escuta, a mudança, ela tem que partir de você. A mudança tem que começar em você. Não vai acontecer nada ao teu redor se primeiro você não for a pessoa que já mudou, a pessoa que a partir de você gerou transformação dentro da sua casa. A mudança tem que começar em mim. E a partir de mim, as pessoas ao meu redor serão mudadas, serão transformadas, porque eu vou ser o agente de mudança dentro da minha casa. Quando você aceita Jesus como Salvador, que você professa essa fé, você tem que entender que coisas na sua vida vão ser mudadas, e isso é algo que vai acontecer naturalmente. Mas a mudança do outro, a mudança do seu companheiro é algo que precisa ter paciência, é algo que precisa de dedicação, e você precisa esperar e confiar em Deus. Então, a mulher aqui de Provérbios 14, do versículo 1, é uma mulher sábia, que edifica a sua casa com suas mãos. É uma mulher que entende, é uma mulher que compreende o momento que o marido está vivendo, é uma mulher que entende a situação que ela está vivendo e não vai perder o seu casamento, o seu relacionamento por causa de uma situação, de um problema que está acontecendo, que é algo que vai passar. Não vai durar para sempre, vai passar. Tem mulheres que brigam,
tem mulheres que quebram tudo, tem mulheres que desarrumam, tem mulheres que perdem a paciência, que gritam, mulheres que discutem boca a boca com o homem porque não conseguem entender o momento que tem que calar, o momento que tem que parar e o momento que tem que descansar em Deus e esperar o tempo de Deus da mudança e da transformação na vida deste homem. Essa nova sessão que nós estamos vendo, eu já te falei no início, ela é uma sessão desconecta. Um capítulo, um versículo não está ligado ao outro, mas são assuntos muito relevantes. Nesse mesmo capítulo aqui, nós vamos ver nesse versículo e nos demais que eu vou pensar com você, assuntos de muita sabedoria e assuntos de muita relevância. E nós vamos aprender conceitos que vão mudar a nossa vida para sempre. Isso que nós vemos aqui são coisas que acontecem na nossa vida diariamente, mas que se nós tivéssemos lido esse capítulo, nós não teríamos passado por determinadas situações que nós vamos ver nesse capítulo 14, se nós tivéssemos dado um pouco de atenção a esse livro de Provérbios, principalmente a esse capítulo 14 aqui. Vem comigo e tenta se lembrar de um momento onde você fez algo que você depois pensou, nossa, eu não ouvi a voz de Deus, nossa, eu não deixei Deus falar, eu não pedi a direção do Senhor, eu agi sem pedir a Deus a direção. Você achou que estava fazendo a coisa certa, não consultou o Senhor e acabou descobrindo que aquilo não era bom para a sua vida. Quem nunca passou por isso? Me fala. Quem nunca? Anota aí. Eu preciso ouvir Deus falar. Eu preciso ouvir os conselhos do Senhor. E que forma, meu Deus, que eu vou ouvir os conselhos do Senhor? Meditando na sua palavra. Escutando a voz de Deus através da sua palavra. Ele mesmo, o Espírito de Deus vai falar com você, vai te dizer, você não está agindo certo, não é por esse caminho, é por esse. Quem nunca, né? Quem nunca acreditou em algo ou em alguém que não deveria ter acreditado? Quem nunca também passou por isso? Quantas vezes você vai se decepcionar na sua vida? Quantas vezes nós vamos nos decepcionar? Mas isso é algo natural, faz parte da nossa vida. Enquanto nós vivermos aqui na Terra, nós sempre teremos decepções, passaremos por esse momento de achar que nós confiamos em alguém e essa pessoa merecia a nossa confiança e lá na frente descobrimos que não era bem assim. Que essa pessoa não era dessa forma como nós achávamos, mas isso é normal. Você acreditou em algo que não deveria ter acreditado, ouviu algo e acreditou de primeira e não deveria ter sido assim desse jeito. Outra coisa, você foi impaciente com alguém. Quem nunca também foi impaciente, né? O ser humano é assim, é impaciente se nós não buscarmos em Deus a longanimidade, né? Saber esperar em Deus e saber esperar o tempo do outro, porque nós agimos de uma forma. Tem gente que é muito ligada, pilhadona, vive todo o tempo ligado, tá todo o tempo pensando algo e age rápido, faz rápido, e as outras pessoas não, ali são mais lentas, né? Tem aquele tempo, cada um tem o seu tempo. Eu sou assim meio pilhada, ligada, faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas tem gente que não é assim. Então eu preciso entender o outro e compreender e ser paciente e esperar o tempo dessa pessoa. Foi fácil lembrar, não foi não? Foi fácil lembrar de alguma dessas coisas? Você se lembrou de coisas que você já fez e que não deveria ter feito, e pessoas que você acreditou não deveria ter acreditado. Você foi impaciente talvez com o seu marido, com a sua filha, com o seu filho, com a sua mãe, e não deveria ter sido mais paciente. Então, a partir disso nós vamos ler e pensar aqui. Vamos lá. O verso de número 12 desse capítulo 14, que é um versículo lindo, e é um versículo, inclusive, que eu fiz uma postagem com relação a esse versículo no meu Instagram, e foi algo que chamou muita atenção das pessoas, porque parece algo novo, mas na realidade não é. É unicamente a palavra de Deus que precisa ser dada um pouco mais de atenção para ela. Verso de número 12, na minha tradução. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Em outra tradução, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Quem nunca também pensou em ser
ir por um caminho e estava achando, tinha certeza, convicção de que aquele caminho era certo, que aquilo que estava sendo feito era algo certo e na realidade não era. Quem nunca também, né, foi por esse caminho? Quem nunca seguiu a sua própria vontade? Só que nós precisamos entender que quando servimos ao Senhor como Salvador, nós não podemos mais servir a nossa vontade, não podemos mais fazer a nossa vontade, temos que servir e seguir ao Senhor e esperar nele, fazer a vontade dele, esperar que ele haja e faça por nós como ele quer. Este é um versículo muito importante, ele é de extrema importância para a sua vida, para ser aplicado diariamente na nossa vida. Esse vai nos trazer um ensinamento. Se nós parássemos só aqui nesse versículo, nós fôssemos meditar nele, daria aí, no mínimo, um mês inteiro pensando, meu Deus, como eu não deveria ter feito, meu Deus, como eu não deveria ter agido assim, por que eu peguei esse caminho, por que eu fui por esse lado, por que eu fiz dessa forma? Consulte ao Senhor. A minha orientação a você, consulte ao Senhor, coloque seus caminhos e decisões e problemas diante de Deus em oração e Ele vai falar por você, Ele vai agir por você, Ele vai fazer por você. Nesse mesmo versículo aqui, o caminho que o homem pega, quantas mulheres seguem o seu próprio caminho, sua própria vontade e depois descobrem que aquilo que fizeram não era bem, se enredaram e não era da forma que achavam que era, se entregaram aos seus desejos, se entregaram à sua própria vontade, seguiram os caminhos guiados pelo seu coração e não era isso que Deus queria para sua vida. E só depois, quando quebram a cara, vão perceber que não era esse caminho que Deus queria, não era isso que Deus queria, não era isso que Deus tinha para a vida dela, não era isso que o Senhor tinha para a vida dessa pessoa. Só depois que vai entender isso. E aí já é tarde, mas hoje, se nós tivéssemos parado há tempo atrás para analisar esse capítulo, nós não teríamos cometido tantos erros que cometemos e que hoje nós estamos entendendo a partir dessa leitura. Quem nunca, gente, deveria ter evitado alguns erros desses que estão sendo falados aqui, se simplesmente tivesse dado um pouco mais de atenção a essa palavra. Verso de número 15, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Aqui, o incauto acredita em toda a formação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde anda, onde pisa. Qual é a verdade que podemos extrair daqui desse versículo 15? Que verdade é essa que nós vamos extrair desse versículo 15? Cuidado com o que você ouve. Cuidado com aquilo que você acredita. Cuidado com aquilo que você está dando a sua atenção. Esteja mais atento ao que os outros pensam com relação a você. Esteja mais atento àquilo que as pessoas estão falando. Não acredite em tudo de primeira mão. Observe, toda a história tem dois lados. Uma história não é unilateral, não, gente. Toda a história tem dois lados. E nós precisamos entender isso. Eu sempre ouvi o meu esposo falando algo que é muito certo. Uma mentira contada tantas vezes acaba se tornando uma verdade incontestável. O que é isso que está sendo dito aqui? As coisas que nós ouvimos. Por isso que ele está falando, o incauto acredita em toda a informação. O que é isso? Uma pessoa que não tem prudência, o simples acredita, ele dá crédito a tudo que ele está ouvindo. Ele não vai verificar, ele não vai olhar os dois lados, ele não vai atrás de notícias. E nesse tempo que nós estamos vivendo de tanta fake news, nós precisamos ainda mais dar mais atenção para o que está sendo dito, observar mais as coisas, ouvir mais e falar menos. E entender que nem tudo que nós estamos ouvindo corresponde com a verdade. E também esteja atento com que os outros, às opiniões que as pessoas têm ao seu respeito. Porque talvez essas opiniões, elas estejam afetando a sua vida, estejam fazendo com que você mude o seu caráter e você tente se moldar aquilo que estão querendo de você. Quantas pessoas fazem isso? As pessoas têm uma habilidade, parece, de tentar fazer você
Achar que o que elas estão falando é certo para você e você tentar se moldar naquilo que elas querem para sua vida. E aí você muda completamente os seus conceitos, muda tudo, muda seus passos e deixa ser moldado pelo que os outros estão querendo de você, pensando sobre você, e isso não é bom. E nesse tempo ainda que nós estamos vivendo, de tantas mentiras, de tantos fake news, nós precisamos estar muito mais atentos e observar com mais cuidado a palavra de Deus e seguir as instruções do Senhor, a palavra dele, seguir os seus mandamentos e dar muita atenção para isso. Então, presta atenção, não dê ouvidos a tudo que está sendo falado, preste muita atenção no que está sendo dito e filtre só aquilo que você acha que é bom para você. E toda a história tem dois lados. Verso de número 15. Acabamos de ler. Verso de número 29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Quem nunca também se precipitou e agiu sem pensar e não teve paciência para esperar, foi impaciente e acabou destruindo, acabou perdendo a oportunidade por ser impaciente, por não saber esperar. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura, porque não teve paciência para esperar. Não teve paciência para esperar aquilo que Deus tinha, não teve paciência para esperar a resposta. As pessoas às vezes estão esperando uma resposta de uma empresa, aí acaba que a empresa demora um pouco mais para chamar, a pessoa vai atrás de um outro emprego, acaba entrando em uma porta que não era aquilo que Deus tinha, porque ela foi impaciente, agiu sem prudência, agiu de forma impaciente e mostrou ali que era louca. Não soube esperar o tempo de Deus, não soube esperar no momento, não soube esperar Deus agir, Deus fazer. Aqui nós aprendemos que não devemos ceder à nossa impaciência, mas sermos longânimos e bondosos com as pessoas. De que forma é isso que deve acontecer? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que aprender. Se eu não tenho paciência, então eu tenho que pedir: Deus, me ajuda a ter paciência, me ajuda a saber esperar, me ajuda a esperar em Ti, me ajuda a esperar, a ter paciência, a entender, a não agir de forma louca e agir com bondade, agir com solidariedade, ser bondosa e ser longânima, entender que não é no meu tempo, entender que é no tempo de Deus, entender que as coisas não vão acontecer do meu jeito, não é porque eu quero desse jeito que as coisas vão acontecer assim, não. Tudo vai ser no tempo de Deus, as coisas vão acontecer, mas não é no seu tempo. Então, se você tá com um problema no seu relacionamento, espera no tempo de Deus, ora e entrega ao Senhor, lança sobre Ele a sua ansiedade, descansa, porque Deus, Ele sabe, não vai agir de forma precipitada, porque você vai se arrepender. Não haja sem pensar, porque depois você vai entender que não deveria ter agido assim, e aí já vai ser muito tarde, não vai dar mais tempo para voltar atrás. Tem coisas que não tem como nós voltarmos para resolver, não tem coisas que não tem como nós voltarmos atrás, porque uma vez que você já entrou em uma água, nunca mais vai ser a mesma água. A água que passa debaixo da ponte nunca vai ser a mesma água. Então, uma oportunidade perdida vai estar perdida para sempre. É isso que você precisa entender. O que Deus está falando aqui, nesse verso de número 29, o longânimo é grande em entendimento. Quem sabe esperar, tem sabedoria, tem entendimento. Ele entende que aquele é o tempo de esperar. Salmos de número 40 diz: esperei com paciência no Senhor. O salmista estava falando: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Mas se Davi não tivesse tido paciência para esperar,
Deus não teria colocado Davi para se assentar e reinar sobre Israel, porque Davi talvez tivesse agido com a sua própria força, tentado tirar Saul de lá, força, porque Deus já havia derramado sobre ele a unção para ele se assentar naquela cadeira, a unção para governar Israel, mas não. Davi esperou no tempo de Deus. Espere, porque o tempo de Deus é perfeito. No tempo de Deus não tem confusão, o tempo de Deus não traz dor, no tempo de Deus as coisas se encaixam de forma natural, no tempo de Deus as portas se abrem, no tempo de Deus tudo acontece e nada sai fora do lugar, sabe? Porque o tempo de Deus é perfeito. E as coisas que Deus tem para você não vão te trazer dor, não vão te causar dor, não vão trazer confusão, não vai trazer a você complicação. Você vai entender porque as coisas, quando são da parte do Senhor, elas não causam dor. Ao contrário, elas trazem bênção, elas abençoam a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então, quem tem longanimidade também tem entendimento, não age de forma precipitada, não age de forma louca. Deus está conversando com você hoje através desse versículo. Deus está falando com você desde o versículo 1, de alguém que sabe edificar sua casa com as suas mãos, de alguém que sabe governar, de alguém que sabe esperar. Deus está falando hoje contigo de ser longânima, de saber esperar nele, de ter paciência. Seja prudente, haja assim de forma com prudência. Aqui nós entendemos isso, que a impaciência vai nos fazer perder tantas coisas, mas aquele que é longânimo, que sabe esperar no Senhor, vai adquirir bênçãos. Note que de 3 exemplos que foram dados aqui, a maioria de nós teríamos evitado muitos erros na nossa vida, se nós tivéssemos meditado nesses versículos antes de termos cometido o que nós já cometemos de erro na nossa vida, confiar em quem não devíamos, nos precipitarmos, agir, entrar, ir pelo caminho que não era para nós. Mas hoje eu creio que através desse versículo, desses versículos que foram pensados, Deus trouxe para a sua vida sabedoria e entendimento. E a longanimidade que está brotando em você agora, o saber esperar no tempo de Deus, Deus vai agir, Deus vai entrar, Deus vai resolver esse problema na sua casa, na sua família, mas no tempo dele, não no seu tempo. E o tempo dele é perfeito, no tempo dele tudo vem para o lugar certo. Então o meu conselho para você, minha preciosa, nesta manhã é espera no Senhor. Espera no Senhor, confia nele, porque é perfeito. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amanhã você tem um encontro marcado comigo aqui às 8h30 da manhã, certinho, aqui no nosso canal no YouTube. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Abençoa a vida de alguém que precisa ser abençoada. Vamos orar ao Senhor e ser gratos a Ele por esta palavra. Que esta palavra entre no seu coração hoje e assim como um martelo que esmiuça a penha, que venha tirar tudo o que esteja sendo impedimento para que essa palavra entre e floresça no seu coração. Entre e ela germine em você e brote uma árvore que venha abençoar e dar sombra e frutos para muitas outras pessoas. Glória a Deus por isso. Senhor, muito obrigada, Pai, por este momento. Deus, obrigada pela tua bondade, obrigada pela tua fidelidade, obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, eu quero te pedir nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, a minha irmã, o meu irmão que está ouvindo essa palavra e traga sobre a vida deles a longanimidade do Senhor, o saber esperar em Ti, confiar no Senhor. Pai, o nosso povo precisa voltar a confiar no Senhor. Senhor, esta é a minha oração nesta manhã. Que a tua igreja volte a confiar no Deus que serve, volte a acreditar no Deus que nunca perdeu uma batalha. Essa é a minha oração, Pai, e a minha gratidão ao Senhor nesta manhã abençoada. E em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Fica conosco neste dia, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome para todo sempre. A ti seja dado, Senhor, toda a honra, glória, majestade, louvor e adoração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.